Nos dias atuais, vivemos com uma tecnologia tão avançada que conseguimos nos comunicar com o mundo inteiro. Tudo é tão globalizado que nada parece ser impossível. Porém, ainda existem famílias sem acesso ao básico para uma qualidade de vida mínima. Existem crianças sem acesso à água e esgoto tratado. E famílias inteiras vivendo em condições precárias, principalmente em regiões isoladas. O saneamento básico é fundamental para uma vida equilibrada, saúde pública e meio ambiente vivendo em harmonia. O censo realizado pelo IBGE em 2010 retrata que aproximadamente 30 milhões de habitantes residem no meio rural em cerca de 8 milhões de domicílios. O que acontece é que nesses 70 anos pouco se evoluiu nas questões de serviços básicos para essa população. E a gente não está falando somente de saneamento básico, a gente pode falar em questões de educação e saúde. Se nessas áreas ainda a gente precisa muito a melhorar as questões para a zona rural, quem dirá saneamento básico. Um levantamento feito pelo PNAD em 2015 mostrou que apenas 35% da população rural brasileira tem acesso às redes de abastecimento de água com ou sem canalização interna. O restante necessita captar água em fontes alternativas, como poços e chafarizes protegidos ou não, diretamente de cursos de água sem nenhum tratamento ou outras fontes, que na maioria das vezes são inadequadas para o consumo humano. Eu gosto de fazer uma pergunta e essa reflexão ela provoca um sentimento diferente nas pessoas da cidade. É uma pergunta muito simples: da onde vem a água que ela bebe? Da onde vem os recursos que ela usa? Da onde vem a comida que ela come? E ela vai se dar conta de que tudo isso vem da zona rural. E hoje nós estamos de costas para essa população, ou seja, nós estamos negligenciando serviços essenciais a essa coletividade, e isso é muito, muito ruim. Quando observados os índices de esgotamento sanitário no meio rural, também pesquisado pelo PNAD em 2015, o problema do saneamento rural é ainda mais evidente. Apenas aproximadamente 6% dos domicílios rurais brasileiros estão ligados à rede de coleta de esgoto. Entretanto, ainda é algo que caminha muito lentamente, porque a maioria das residências antigas, elas ou não possuem fossa, que daí esse efluente é enviado diretamente para o corpo hídrico ou para o solo, e em muitos casos existe a fossa, mas é uma fossa rudimentar, onde praticamente não existe mais tratamento nenhum, e esse efluente também ele é disposto no solo ou vai para o corpo hídrico diretamente. As técnicas para você lidar com a questão do saneamento rural, elas são muito mais específicas, né, e muito mais peculiares para cada caso, para cada bacia, para cada região. Hoje vivemos em uma bacia hidrográfica de 15 mil quilômetros quadrados, 52 municípios e quase 2 milhões de pessoas. Um poder econômico fantástico, uma das regiões mais ricas do nosso estado. Uma região produtora, uma região exportadora, uma região que tem um dos principais portos de escoamento da produção de todo o estado de Santa Catarina. E temos um dos piores resultados em relação ao saneamento básico. Um déficit absurdo na nossa região, principalmente nos pequenos municípios. E aí, a grande pergunta que fica para os gestores públicos é: como investir, aonde investir e de que forma investir? Se nós levarmos em consideração a área de abrangência da bacia hidrográfica, a questão mais lógica de investimento é investir prioritariamente no Alto Vale e nos pequenos municípios, porque eles vão fazer a grande diferença nessa escala hidrológica e hidráulica que é uma bacia hidrográfica. Esse movimento das águas, ela é fantástico, porque o nosso rio tem uma capacidade de depuração para receber os dejetos do esgotamento sanitário, tanto dos municípios quanto das indústrias, fantástica, mas a gente está esgotando essa capacidade. Isso que a gente tem que ter em mente no momento da concepção, né, desses projetos, né, considerando a universalização do saneamento, que é levar saneamento para todos, né, e a área rural é uma parte importante, né, a ser assistida. O saneamento rural possui papel fundamental na qualidade das águas dos rios
e influencia diretamente na saúde pública da sociedade. Por isso, é extremamente necessário o atendimento total nessas regiões. Possivelmente não seja tão uma falta de interesse, mas talvez a falta de conhecimento acerca das tecnologias sociais e tecnologias de menor custo, visto que às vezes é muito custoso para uma prefeitura investir em levar o saneamento para todo o município, considerando N problemas como a distância das localidades, o difícil acesso, a questão do relevo, por exemplo, instalar uma estação de tratamento de esgoto para tratar o efluente do meio rural seria às vezes um grande problema por meio de ter que levar o esgoto até na estação. Eu entendo que o gestor público, por muitas vezes, ele vai ter boas intenções em mudar esse panorama, mas os recursos são escassos, muitas vezes o orçamento não possibilita que esses investimentos sejam feitos e quando são feitos, infelizmente, muitas das vezes de maneira incorreta, por falta de informações. O censo rural é muito importante, o cadastro ambiental rural é outra base de informação muito importante. Na nossa região aqui a gente não tem muito dado a respeito de saneamento, falta de saneamento relacionado à saúde, porque nós temos, teoricamente, um poder aquisitivo um pouco maior. Então, se hoje você tem uma dor de barriga, você nem sabe, talvez por quê, mas você vai lá na farmácia, compra um remédio e resolve a situação, você não vai se internar. Nas regiões rurais, utiliza-se de tecnologias caras ou convencionais para o tratamento de água e esgoto. É caro e inviável. Porém, existem diversas tecnologias individuais, de cunho social e supereconômicas, que resolvem este problema. O único problema é que essas tecnologias não são conhecidas e pouco exploradas. O que é questão individual? Saneamento individual. Cada residência, cada propriedade, né, considera-se uma família, né, vivendo em cada propriedade dessa, ela vai ser responsável pelo seu próprio destino, os seus resíduos que ali são gerados, né? Então essa residência, ela muitas vezes em área rural aumenta muito as possibilidades de você utilizar esse resíduo como uma fonte de matéria-prima, né? Considerando que nós temos uma lavoura, né? Nós temos outras criações de animais que podem ser vinculados e conciliados com uma fonte de energia, né, para a própria propriedade. Um outro grande problema dessas regiões é o tratamento de água, que praticamente não existe. Não é aquele sistema tradicional que a gente vê em grandes cidades, que é uma coleta, né, um tratamento, passa por um tratamento, por uma desinfecção, enfim, aquela água é disponibilizada e é controlada, né, através de diversas análises. Então, isso potencializa mais os riscos, porque se eu estou recebendo uma água, tomando uma água que não tem um tratamento, né, todo aquele rigor do tratamento físico-químico com qual a água é submetida, então qualquer prática de descarte de esgoto sem tratamento no rio, no solo, essa água vai estar muito mais vulnerável à contaminação. Os residentes vivem de águas de poços artesanais e ou nascentes. Em muitos dos casos, essas águas estão contaminadas e não apresentam as condições mínimas para o consumo humano, acometendo a população a diversas doenças de veiculação hídrica. Em muitos casos, o esgoto doméstico ou proveniente da criação de animais não é tratado e geralmente é direcionado ao corpo hídrico mais próximo, podendo atingir 1 bilhão por grama de fezes. E essas bactérias são as responsáveis por diversos casos de internação por doenças de veiculação hídrica, principalmente casos de diarreia aguda. Se você for verificar bem aonde estão os pontos de menor balneabilidade, mais fragilizados, são os pontos onde a água doce, onde os rios desembocam naquela localidade. Então, na verdade, a gente faz nossas necessidades aqui, nas nascentes dos rios, e vai tomar banho na praia lá embaixo, onde o nosso esgoto escoou. Para que as ações de saneamento rural sejam efetivas no município, é necessário antes ainda uma educação ambiental bastante grande com a população. Inclusive nas áreas do interior. E nós precisamos conscientizar essa população primeiro da importância da separação e da coleta seletiva e depois proporcionar formas com que elas entreguem esses materiais reciclados para os pontos de coleta de maneira adequada. Até tem uns que separam, mas depois de separado, eles colocam tudo dentro de um saco só. O que vem acontecendo, e a gente sabe que no interior acaba ocorrendo muito, é a história de acumular uma certa quantidade de resíduo e depois fazer a queima
ou enterrar esses resíduos, ou às vezes até mesmo jogar num corpo hídrico. Quem nunca foi passear numa cachoeira e se deparou com inúmeras embalagens de materiais, que nunca passou por uma margem do rio e viu as sacolinhas penduradas nas árvores como se fossem enfeites de Natal. Isso não é enfeite de Natal, isso é o nosso resíduo sendo jogado e armazenado da maneira inadequada. Então nós precisamos pensar políticas públicas que incluam tanto o meio urbano quanto o meio rural, principalmente no que tange a gestão de resíduos sólidos. Hoje é o seguinte, hoje isso aqui tá para pesar, depois vai lá para a pilha e aqui tem que funcionar assim, até de noitinha. Quando é de noitinha daí a gente dá uma limpada, deixa tudo no lugar, mas enquanto que está trabalhando não tem como fazer diferente. É assim que tem que ser. Hoje pode-se usar pontos de entrega voluntários como exemplo, trabalhar uma questão de conscientização com essa população, trabalhar métodos de coleta seletiva que incluam a zona rural. Parece que a gente faz gestão de resíduos sólidos só para a zona urbana e só para o centro da cidade, né? Muitos dos bairros mais afastados do centro, eles também já são um pouco marginalizados nessa questão. Então a gente separa o branco do verde, daí tem esse plástico aqui que é o potezinho, daí tem o outro plástico, tem o copinho, tem o cristal, tem o azeite, é tudo separado. Isso aqui é plástico duro, aí tem uns 2, 3 tipos de plástico duro, né? Então é tudo separado. Daí o papel, então é em 3 separação. Papelão, o misto, que é daí todo papel de cor, e o branquinho, que é aquele papel de escola, e coisa, que daí tem um outro preço. Tudo que é de plástico vai para Lontras, e o papelão também vai para Lontras, aí o ferro velho vai para perto de Rio do Sul ali, e o vidro vai para Joinville. Daí cada... E o aterro daí que nós não temos aqui, então vai para Brusque. Uma solução que é proposta até pelo Ministério das Cidades são os pequenos aterros sanitários para esses locais. Muitas das vezes nós temos comunidades isoladas que agrupam uma certa quantidade de pessoas. E a gente sabe que essas pessoas vão gerar resíduos. Se a gente tem soluções locais para isso, você impacta de menor forma o orçamento público da prefeitura municipal, você dá uma solução local para aquele resíduo e além disso você pode valorizar, você pode criar junto desses moradores um sistema de coleta e separação, algo muito semelhante a uma cooperativa ou um associativismo de gestão de resíduos sólidos. Uma das possíveis soluções para os problemas de saneamento rural são as tecnologias sociais. Essas tecnologias foram desenvolvidas por uma série de pesquisadores, com o objetivo de integrar as autoridades públicas do saneamento, os profissionais da área e os próprios usuários. Em síntese, são tecnologias que devem ser desenvolvidas para suprir de forma sustentável uma demanda reconhecida pela própria população, e sua aplicação deverá sempre ser realizada em conjunto com os usuários. Eu gostaria de dar um exemplo sobre essa questão de investimento em projetos. Uma possibilidade muito interessante tem surgido, que são pagamentos por serviços ambientais. Nova York, por exemplo, resolveu seu problema com abastecimento público, remunerando os agricultores que ali estavam situados na bacia que abastecia a cidade, pelo serviço ambiental que eles prestavam, cuidando da água, cuidando das matas ciliares, das áreas que aqui no Brasil a gente tem como áreas de preservação permanente, que são as margens de rios. Então essa é uma grande possibilidade de você poder ter uma ligação e construir essa ligação forte entre políticas públicas, bons projetos e sustentabilidade para esse meio rural. O projeto em si, aparentemente, ele não é difícil de ser elaborado. Só que ele tem que ser muito bem justificado, com todos os máximo de detalhes possíveis, para evitar com que esse projeto chegue até, por exemplo, num órgão nacional e de lá ele volte. Que ele seja bem estruturado para que o órgão aprove. Então, eu acho que a Funasa, um exemplo que eu conheço melhor, eles têm um escopo de como elaborar esses projetos, e eu acredito que se for seguir esse projeto certinho e ter uma equipe técnica adequada para elaborar esse projeto, eu acredito que seria fácil de conseguir esse recurso. É preciso que nós tenhamos técnicos para olhar esses dados, olhar essas informações e que esses técnicos possam fazer projetos adequados para a realidade atual dessas populações. Então, o que falta hoje é alguns pontos nesse quebra-cabeça de você poder ter bons projetos, boas iniciativas. O saneamento rural tem bastante importância, relevância dentro do plano de saneamento básico, porém existe uma fragilidade
na questão de planejamento desse setor para o município. Tendo em vista que a zona urbana é mais visada em função da alta concentração populacional e também a arrecadação municipal está mais concentrada na zona urbana. Então, obviamente, a gente acaba atendendo a demanda que é mais emergencial. Por ser uma área muito diversa, nós temos que ter foco e estudar, né, entender os processos, a dinâmica hidrológica, ambiental, né, a dinâmica cultural, social dessas regiões para melhor articular e decidir e conceber uma opção, né, em termos tecnológicos de saneamento básico que seja a melhor configuração possível, possa otimizar tanto as questões ecológicas, naturais, as questões sociais, culturais daquela região. Então a gente precisa entender como esse ecossistema é importante e remunerar, fazer um pagamento e reconhecimento por essas questões. Porque as pessoas acreditam que elas pagam pela água em si, quando na verdade, quando a gente paga uma tarifa, uma taxa de abastecimento público, é simplesmente pelo serviço. A água ela é um bem de domínio público. E por ela ser um bem de domínio público, ela nos pertence e cabe a nós cuidarmos dela e criar essa possibilidade para que as pessoas que estão mais próximas possam cuidar também das nossas águas. Então a tecnologia social basicamente é isso, é você conseguir, tanto na tecnologia, você escolher uma tecnologia que seja nesse viés da rusticidade, da naturalidade, e incorporar essa tecnologia, tá, num ambiente onde ela vai ser implementada. Compatível com as questões culturais, sociais, vinculada à tecnologia social, não só a tecnologia em si, ela deve ser vista, mas como a incorporação dessa tecnologia no local. Um trabalho de educação ambiental, um trabalho de inclusão social, né? De forma que as próprias pessoas que vão receber aquele serviço, elas reconheçam a importância daquele empreendimento, daquela engenharia, né? Outros objetivos das tecnologias sociais são também o tratamento com qualidade do esgoto e da água. Daí tem a questão do baixo custo, que o custo delas comparado às tecnologias mais avançadas, principalmente usadas no meio urbano, são bem menores. E a fácil manutenção, a fácil operação do sistema e, na minha opinião, principalmente a educação ambiental, em que o agricultor ele vai ter um relacionamento com o engenheiro, com o corpo técnico que vai ensiná-lo e ele vai poder fazer sozinho. Não vai ter uma mão de obra especializada para operar esses tipos de sistemas. E alguns exemplos dessas tecnologias são o tanque de evapotranspiração e o círculo de bananeiras no tratamento de efluentes e o caxambu, que foi elaborado pela EPAGRE no ano de 2002, o que facilita a proteção de nascentes. E geralmente no meio rural, as pessoas só possuem esse tipo de fonte de água para consumo humano. E se essas fontes não tiverem uma qualidade adequada, essas famílias podem passar por inúmeros problemas de saúde. É importantíssimo atender completamente o tratamento de esgoto a fim de se reduzir o impacto nos corpos hídricos. Sem contar que as regiões rurais possuem o primeiro contato com os rios e seus afluentes. Então, qualquer poluição exacerbada ali será levada até o desaguamento do rio no mar, levando o acúmulo da poluição por toda a sua extensão, prejudicando toda a população, criando diversos passivos ambientais e a saúde humana. Protege o meio ambiente e sua integridade estrutural. O saneamento básico rural globalizado não atende somente a sua localização específica, ele tem impacto em toda a sociedade. É necessário uma maior atenção ao saneamento rural, tanto da população quanto de gestores e políticos. Não é caro, não é impossível e não exige muito esforço, pois existem diversos profissionais qualificados no mercado de trabalho, já fazendo diversos projetos e criando diversas soluções. Basta ampliar a importância dada ao saneamento básico, disponibilizar mais recursos e criar programas de educação ambiental para as crianças e adolescentes em escolas, quanto aos adultos em programas de comunicação audiovisual, palestras, seminários ou oficinas. A principal ferramenta para o saneamento rural globalizado é a educação ambiental, e esta precisa ser engajada por todos os setores da sociedade.